Fala aí, pessoal. Hoje eu vim falar para vocês algo que talvez surpreenda negativamente. Mas o que eu vim falar para vocês é que o 3 de 10 ainda é a melhor opção para você conseguir a sua hipertrofia. Vamos lá explicar o porquê? Quando você trabalha o seu músculo, dependendo da quantidade de repetição que você faz para essa musculatura, ou você vai estar estimulando força, hipertrofia ou resistência muscular localizada. Dentro de um treino, você vai trabalhar esses três fatores. Só que um desses três vai estar sendo priorizado. Então, quando eu quero ficar mais forte, eu preciso fazer a técnica que mais trabalhe força e menos trabalhe hipertrofia e resistência muscular localizada. Se eu quero hipertrofia, a mesma coisa. Eu preciso trabalhar essa série de maneira que ela trabalhe de a maior ênfase possível para eu conseguir hipertrofia e não força e não resistência muscular localizada, para poder otimizar esse treino. Então, quando eu falo que o 3 de 10 ainda é só a melhor opção para hipertrofia, você precisa entender de onde sai o 3 de 10. Quando a gente faz a divisão para saber como essa série vai trabalhar esses três fatores que eu acabei de citar, nós precisamos entender como que se chegou no 3 de 10. Os estudos eles mostram que você precisa utilizar em torno de 75% da sua carga máxima para você estimular o seu corpo, estimular o seu músculo a hipertrofiar. E como que você chega nesse valor? Você pega um peso, uma carga, você tenta achar essa carga, o qual você só consegue realizar um movimento. Por exemplo, uma carga que no supino eu só consigo fazer uma repetição. Eu vou tentar fazer 2 repetições, mas eu não vou conseguir fazer 2 repetições. Então é uma carga que eu vou colocar, vamos supor, para ficar redondo, que é 100 quilos. Eu boto 100 quilos no supino e eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir. E o máximo que eu vou conseguir vai ser uma repetição. Vou fazer uma repetição com muita dificuldade, vou tentar fazer a segunda e não vou conseguir fazer a segunda repetição. Então eu descobri qual que é a minha carga máxima no supino. Então eu descobri qual é o meu 1RM, que é a minha uma repetição máxima. Então dentro disso, se foi estudado os percentuais de 1RM. Então, concluindo que 75% do 1RM é a melhor faixa de carga, de peso, para estimular a sua hipertrofia, precisou então se chegar à conta de quantas repetições eu consigo fazer com 75% da minha carga máxima. E dentro desse estudo se concluiu, mais ou menos, né, sempre uma média, existe uma variação entre pessoas, uma variação entre grupos musculares, mas de que quando você bota 75% da sua carga máxima, você consegue fazer em torno de 10 repetições máximas. Ou seja, se eu tinha 100 quilos e só conseguia fazer uma repetição, eu boto 75 quilos e eu consigo fazer no máximo 10 repetições. Vou tentar fazer 11, não vou conseguir, vou morrer na 10ª. Então na verdade, eu vou morrer tentando fazer a 11ª. Isso quer dizer que são apenas 10 repetições que eu consigo fazer com aquela carga. Então, estabelecendo esse parâmetro de que hipertrofia ela é melhor estimulada com 75% do 1RM e com 75% do 1RM eu só consigo fazer 10 repetições, então 10 repetições é a minha carga no supino que melhor eu vou estimular a hipertrofia. Os estudos também mostram que você fazer apenas uma série naquele exercício é inferior a você fazer múltiplas séries. Então 3 ou 4 séries no exercício, por exemplo, se eu fosse fazer somente supino reto. Então, se eu fizer somente 3 de 10, ou se eu fizer uma de 10, as 3 de 10 vão ser mais efetivas do que uma de 10. Então, sabendo disso, nós precisamos entender que não basta eu estar realizando 3 de 10. Não é fazer 3 de 10 que vai me gerar hipertrofia. É realizar um exercício num tempo de tensão, numa intensidade, com 75% da minha carga máxima. Então vamos lá. Então se eu vou colocar dentro desse meu treino, que está com 75% da minha carga máxima,
para 10 repetições, se eu estou fazendo pausa, exemplo, cheguei próximo ao peito, segurei 5 segundos, segurei 10 segundos, subi, desci, segurei 10 segundos, 5 segundos e subi novamente. Se eu estou fazendo, incrementando essa dificuldade no meu treino, fazendo essas pausas, essas isometrias no meio da série e estou conseguindo fazer 10 repetições, quer dizer que eu não estou com 75% da minha carga máxima. Então, se esse é o número mágico, isso quer dizer que eu preciso tomar muito cuidado. Porque se eu começar a acrescentar muitas técnicas, muitas variações dentro da execução dessa série, eu vou estar fugindo daqueles 75%. Porque se com aquela carga eu consigo, com muito esforço, fazendo na minha velocidade máxima, apenas 10 repetições, quer dizer, se eu começar a botar muita pausa, começar a variar o tempo de subida, o tempo de descida, eu vou começar a me afastar daqueles 75% da minha força máxima, que foi onde nós concluímos que é a melhor faixa de peso, de carga, para poder trabalhar a hipertrofia. Então, a base do nosso treinamento ainda precisa ser o 3 de 10. Agora, algo interessante. Quando você começa a estar colocando variações, estímulos diferentes no treino, você pode sim estar estimulando mais ou menos a hipertrofia. Lembrando que o 3 de 10 ou o 4 de 10 ainda vai ser a tua base. Tá? Eu falo 3 de 10, 10 é a média. Tá? Então, entre 8 e 12 é uma variação muito segura. Mas você conhecendo o seu corpo, você pode variar entre 6 a 13, 14, 5 até 15. Então tem uma variação de faixa aí e é legal você, com o tempo de treino, você entendendo cada agrupamento muscular do seu corpo, como que ele vai estar agindo com mais ou menos repetições. Mas lembrando que a média vai ser lá as 10 repetições. Então quando eu começo a querer acrescentar estímulos, por exemplo, eu vou colocar isometria dentro do meu treino. Então eu vou fazer algumas repetições, vão ter algumas pausas, né, de isometria. Aí eu te pergunto, a isometria ela vai proporcionar mais hipertrofia, mais força do que você fazer uma série concêntrica e excêntrica? Não, não vai. Entendeu? Então só não vai me deixar mais forte, não vai me trazer mais hipertrofia, porque eu quero botar a isometria na minha série. Né? Então, se eu, entre fazer um agachamento, por exemplo, subindo e descendo, fase concêntrica e fase excêntrica, se eu parar lá embaixo, ou no meio do caminho, 45 graus no meu joelho, ou mais abaixo, e ficar bombando, né, naquela angulação ali durante um tempo, e depois subo novamente. Esse movimento parcial, ele vai me gerar mais força e mais hipertrofia do que eu fazer uma fase concêntrica e excêntrica? Não, não vai. Então por que eu vou acrescentar ele no meu treinamento? Então isso deve ser pensado. Você precisa disso? Por que você veio? Por que eu estou refletindo sobre isso? Porque agora talvez você precise disso. Porque você está na sua casa e você não tem aparelho e você não tem carga suficiente. Então, se você não tem como variar de exercício e você não tem como aumentar a carga, o que te resta é acrescentar alguma técnica que vai tornar aquilo mais difícil. Então, por mais que você acrescentar isometria no seu treino não vai ser mais eficiente do que você fazer uma boa fase concêntrica e excêntrica com a tua carga máxima, ele gera sim também uma hipertrofia. Não é o ideal, mas também gera. Mas se nesse momento é o que você tem, não é o ideal, mas é o que a gente vai buscar. Mesma coisa, fazer movimentos parciais, bombar, isometria, começar a juntar isso dentro de uma série caseira, isso vale sim muito a pena. Porque isso, por mais que não seja o ideal, é o que a gente tem nesse momento. Então vamos pensar um pouquinho sobre essas variações, vamos guardar essas informações, vamos pesquisar um pouco mais, para quando esse período aí de quarentena passar, a gente poder voltar com muito mais conhecimento e poder melhorar ainda mais o nosso treino na academia. Valeu, pessoal. Muito obrigado.